pé, nós vamos começar agora essa celebração. Se você puder concordar comigo nessa oração. Pai, nós abrimos o nosso coração nessa manhã, abrimos os nossos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a revelação diretamente do Teu Espírito. Hoje nós queremos calar toda voz externa, toda preocupação, toda e qualquer coisa diante da Tua presença. Vai embora, Pai. Nós damos total liberdade ao Espírito para conduzir essa manhã, falar com cada um de nós, Pai. Queremos receber a palavra rema, que vem diretamente do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Cante comigo. E antes de eu nascer, e antes de eu nascer, Você me escolheu para ser Teu filho amado que te dá prazer. Sei que nada vai me separar do Teu amor. Eis-me aqui, ó Pai, me levanto pra Te dar louvor. Abba, oh Abba, Tu és o meu prazer. Oh Abba, eu sou o Teu prazer. Abba, oh Abba, Tu és o meu prazer. Oh Abba, eu sou o Teu prazer. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. Vamos comigo do início e antes de eu nascer, Você me escolheu para ser Teu filho amado que te dá prazer. Sei que nada vai me separar do Teu amor. Eis-me aqui, ó Pai, me levanto pra Te dar louvor. Abba, oh Abba, Tu és o meu prazer. Abba, oh Abba, eu sou o Teu prazer. Oh Abba, Tu és o meu prazer. Oh Abba, Tu és o Teu prazer. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai.
sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Eu faço o que vejo meu pai fazer, eu falo o que ouço meu pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu pai. Eu faço o que vejo meu pai fazer, eu falo o que ouço meu pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu pai. Oh, 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 oh. Obrigado, Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. O seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante comigo no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Vamos cantar novamente. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, novamente no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Obrigado. Tive um fardo que não pude carregar. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas houve um homem que tomou meu lugar, pois sabia que eu não ia conseguir. Se ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se ele recebeu minha punição, nada vai me condenar. Eu sou livre em Jesus, pois ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não
posso conquistar. Tive um fardo que não pude carregar. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas houve um homem que tomou o meu lugar, pois sabia que eu não ia conseguir. Se ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se ele recebeu minha punição, nada vai. Eu sou livre em Jesus, pois ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Cante comigo essa verdade, vamos lá. Essa tristeza não é minha, essa doença não é minha, esta derrota não é minha, pois tudo ele venceu. Essa tristeza não é minha, essa doença não é minha, essa derrota não é minha, pois tudo ele venceu. Da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e 18. Paulo está aqui dando instruções a Timóteo. Paulo está aqui conversando com Timóteo nessa carta, e ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Essa passagem aqui que Paulo está falando para Timóteo, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, você precisa entender uma coisa. A partir do momento que você creu na palavra de Jesus Cristo e você recebeu essa palavra na sua vida, você passa a ser um com ela. Eu e você somos um com a palavra de Deus, amém? Eu e você somos um com Cristo. A realidade de Cristo agora se tornou a nossa realidade, amém? E a nossa realidade se tornou a realidade de Cristo. Não tem mais como você viver uma outra realidade a parte de Jesus.
porque agora você faz parte de Cristo Jesus, agora você se encontra nele. Amém. Se alguma pessoa perguntar onde está a Andrea está lá em Jesus. Se alguma pessoa perguntar onde está o Andrei, onde que eu encontro o Andrei? Ele está lá em Jesus. Amém. Eu e você somos achados em Cristo Jesus. Amém. Amém? Agora entenda uma coisa: por eu e você fazermos parte de Cristo Jesus, tudo aquilo que não é parte de Cristo Jesus irá tentar te perseguir. Você sabia disso? Irá tentar desvalorizar a verdade que você carrega, irá tentar desvalorizar a palavra que você carrega. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor me livrou do mal. E aqui nesse versículo 18 ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Eu e você, assim como Paulo, ao escolhermos por Cristo Jesus, nós precisamos entender que nenhuma obra maligna prosperará contra a nossa vida. Nenhuma obra maligna. Não existe doença que prospera contra você, não existe enfermidade que possa no seu corpo, não existe nenhuma tentativa do diabo, de mentira, de palavra, de maldição contra você que irá prosperar. Amém, meu querido? Nada, 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 nada que o mal tente contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, irá prosperar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Podemos ser perseguidos, podemos ter ataques, mas nada prospera, porque nós fazemos parte de Jesus. Amém? E nesse momento eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros. Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar agora. Você vai começar a declarar sobre a pessoa da direita, sobre a pessoa da esquerda. Começa a declarar agora a vida de Deus sobre essa pessoa. Começa a dizer: Deus, eu declaro a vida do Espírito. Deus, eu declaro vida sobre o casamento, sobre os relacionamentos. Deus, eu declaro vida sobre o coração, na alma dessa pessoa agora, proteção nos sentimentos, proteção nas emoções. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a força do Espírito Santo, a coragem do Espírito Santo. Deus, nós declaramos agora que nenhuma obra maligna prosperará contra nós. Deus, nós oramos agora pela Andréia, que acabou de sofrer um acidente. Nós oramos agora sobre ela, as tuas mãos, ore pela Andréia agora. Deus, nós oramos agora pela Andréia, que nenhuma obra maligna prosperará contra a vida dela. Nós oramos a proteção nos órgãos, nos músculos, no corpo, nos ossos. Deus, em nome de Jesus, sobre todos os irmãos, sobre todas as irmãs. Deus, nós oramos agora pela igreja do Senhor Jesus Cristo, os anjos do Senhor que nos protegem, que nos guardam, sobre os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, agora nós declaramos a tua proteção, o teu sustento. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso provedor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus, porque nós somos supridos em tudo. O Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não temos falta de nada, em nome de Jesus, amém. Você irá receber agora a ceia do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler mais uma mensagem, antes de nós compartilharmos da ceia, nessa manhã. Olha que legal que diz aqui em Mateus capítulo 10, versículo 26. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus que se encontra no seu coração, ela precisa sair daí. Você entende isso? Ela precisa se tornar vida. A palavra de Deus em nós, ela não morre em nós. A palavra de Deus, ela frutifica, ela dá fruto. E
tudo aquilo que Cristo depositou. Levante a ceia que você está segurando agora na sua mão. Diga assim comigo: tudo aquilo que Cristo me deu, tudo aquilo que eu tenho direito, é manifestado na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha realidade. Cristo em mim, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa: nada permanece oculto, nada. A luz de Cristo traz tudo à luz. A palavra de Deus traz tudo à luz. Você fez uma decisão na sua vida de receber Jesus Cristo, amém? A partir desse momento, tudo se torna luz na sua vida. Não existe nada de trevas que permaneça em trevas. Não existe nada. E meu querido, o Espírito Santo, ele traz tudo à luz, não é para te envergonhar. O Espírito Santo não traz as coisas à luz para te trazer condenação, não. É para que tudo em você que não faz parte de Cristo morra. Tudo aquilo que ainda está lá dentro do seu coração, que não faz parte do amor, da paz, da justiça, da alegria, quando isso vem à luz, isso não vem para te condenar, isso vem para trazer cura, isso vem para te refinar, para te fazer mais parecido com quem você já é em Cristo Jesus, amém? O Espírito Santo está trazendo tudo à luz. Se prepare, abra suas mãos comigo, segure a ceia e diga assim: Espírito Santo, traga luz, traga luz, traga luz, aquilo que ainda está escondido, traga luz, em nome de Jesus, amém, queridos. Nós estamos sendo refinados pelo Espírito de Deus, nós estamos sendo curados, sabe? O Espírito Santo, ele vem com amor, o amor nos constrange, é uma carga de amor, é uma carga de graça, e essa carga de graça, de amor, ela vem, ela nos limpa, é uma água que nos limpa, que jorra, e ela nos deixa muito mais parecidos com Jesus. Não tenha medo dessa limpeza, sabe? Não tenha medo dessa carga do Espírito Santo. De princípio, parece uma coisa que você não vai aguentar. Você fala: meu Deus, o que mais que precisa ser tirado, né? O que mais que precisa ser revelado? Mas quanto mais a realidade do Espírito Santo vem sobre ti, quanto mais esse amor, essa graça são despejados em você, mais você manifesta de Deus, mais você manifesta de Cristo, e as pessoas, elas começam a olhar para você, elas falam assim: meu Deus, mas quem é essa mulher? É a Líria? Não pode ser a Líria que eu conheço. Mas quem é essa mulher? É a Helena? Não pode ser a Helena que eu conheço. As pessoas, elas não vão mais reconhecer quem é você, porque elas vão olhar para você, elas vão ver Cristo, vão ver Cristo, vão ver Cristo, amém, meu querido? A realidade de Cristo é maior em nós, o sangue é maior, o corpo de Cristo é maior, a morte e a ressurreição de Cristo são maiores em nós do que qualquer mentira que o diabo venha tentar colocar. Doença, mentira, maldição, palavras de mal, tudo isso daí inferior comparado àquilo que Cristo nos deu. Nós fazemos parte de Cristo Jesus, amém? Vamos celebrar o corpo de Cristo, vamos celebrar o sangue de Cristo vertido por nós, amém? Ore comigo agora. Sabe, eu gosto muito da ceia, porque a ceia, nós sabemos que são elementos, né, comuns, naturais, um pão e um suco de uva, mas que representam tanto para nós, o poder do corpo, o poder do sacrifício de Cristo por nós. Sabe, quando nós celebramos a ceia, nós não estamos fazendo um rito apenas, não, nós estamos com todas as nossas forças, declarando que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. O Espírito da ressurreição que habita em nós é maior, amém, meu querido? Pai Celestial, nós te agradecemos, porque você deu o seu único Filho para morrer por nós.
Você deu o seu único filho para que por meio dele nós tivéssemos acesso à vida abundante, à vida eterna. Obrigado porque você nos salvou, você nos amou, você nos perdoou, você apagou a nossa escrita de dívida, e agora por meio do corpo de Cristo nós temos um novo e vivo caminho que foi aberto para que nós tivéssemos acesso ao Pai, paz com Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado, pelo teu sangue, o perdão dos nossos pecados, a purificação do nosso pecado. Obrigado, Jesus, porque por meio do seu sacrifício nós fomos unidos ao Pai, e agora nós somos um com Ele. Não temos mais inimizade, não temos mais separação, mas fazemos parte de Ti. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, porque já não há mais separação, mas hoje fazemos parte do amor, fazemos parte do Deus que nos ama, do Pai que nos ama, que cuida de nós. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão. Toda doença, toda enfermidade é quebrada da sua vida agora. Você é curado, você é saudável em nome de Jesus. Toda mentira agora, ela é levada embora, ela é quitada da sua mente. Você é um filho, uma filha amada do Pai, que agrada ao Pai. Vamos tomar esse cálice. Nós declaramos agora que somos perdoados, que somos herdeiros de Deus, pelo sangue de Cristo, uma nova criação. Pelo sangue de Cristo, perdoados, já não há mais condenação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode se sentar. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você é uma bênção. Amém. As crianças estão liberadas. Meus queridos, eu gostaria só de dar um aviso para vocês antes de nós iniciarmos a ministração dessa manhã. Nós finalizamos a primeira etapa das nossas obras, amém? Depois você pode ali dar uma olhada. Nós finalizamos ali todos os assentos, as pias, finalizamos o piso, e agora nós iremos iniciar a segunda etapa. Essa semana nós estaremos colocando as portas já aqui na sala, estaremos já finalizando a parte da pintura da elétrica da sala do Kids, e eu gostaria de pedir a sua ajuda. Essa quarta-feira nós estaremos fazendo um mutirão de limpeza, tá? Então essa semana nós teremos aí um cronograma. Se você tiver liberado, a partir das 5 horas da tarde na quarta-feira, nós estaremos fazendo uma limpeza em toda essa sala, para que a gente finalize a elétrica. Então quarta-feira faremos essa limpeza, na quinta-feira iremos fazer a elétrica das salas já aqui, e depois desse passo nós iremos fazer a pintura, e depois da pintura iremos iniciar as salinhas, né? Faremos as salinhas de divisória de gesso. Então você pode aí se juntar conosco nessa obra, e você pode colocar a mão na massa junto com a gente. Então quarta-feira quero fazer uma convocação geral de todo mundo que puder. A gente vai fazer um mutirão de limpeza. Se você tem habilidades com elétrica na quinta-feira e quiser vir nos ajudar também, né? Quinta-feira, 5 horas da tarde, venha também junto com a gente aqui para estar fazendo essa parte da elétrica. E na sexta-feira e no sábado nós estaremos fazendo a pintura, né? Então primeiro a gente vai passar a massa, depois a gente vai fazer a pintura, já vai estar bem encaminhado. O nosso plano é que essa semana a gente consiga finalizar. Se não finalizarmos a pintura, fazemos mais uma etapa na semana que vem, para a gente começar as salinhas de gesso ali. E em nome de Jesus vamos terminar maio, já para junho as nossas crianças já estarem ali na salinha, né? Então estamos caminhando, estamos andando. Ontem tivemos um evento das mulheres, das mães, né? Não sei quantas estiveram ali, eu acompanhei pelos vídeos, mas parece que foi muito legal o feedback que a gente teve. Alguém esqueceu essa blusa, se é sua, depois pegue ali com a Jaque, mas a gente teve um feedback muito positivo, né? Foi muito legal. E a gente está então com as nossas ações, né? Como você sabe, a gente teve o bazar ontem. Vamos seguir com esse bazar para a gente continuar levantando recursos para as obras. Mas eu já quero anunciar algo que nós teremos em junho, que será muito especial,
que nós teremos o nosso primeiro jantar de casais, né? Você que é casal, casado ou que está namorando, você pode participar desse jantar. Ah, Gabriel, eu sou solteiro, eu não sou casado, eu gostaria de participar. Você pode servir, né? Você pode nos ajudar ali servindo, né? O jantar. Você pode nos ajudar com a preparação para você estar junto, né? Com a gente ali. Vai ser um tempo muito gostoso. Mas a gente logo vai lançar as inscrições. E esse jantar, a ideia é que a gente reverta também todas as entradas para as obras, né? Para a gente continuar as obras. Então, se você quiser doar alguma coisa de alimento, se você quiser ajudar nessa parte da doação dos alimentos, para que a gente possa ter esse jantar, né? Todas as entradas que a gente tiver, a gente conseguir colocar nas obras, isso vai ser espetacular. E a ideia desse jantar é que você possa também convidar pessoas que não são cristãs, né? Para participarem desse jantar e ser ali um momento da gente ministrar Jesus. Vai ser muito gostoso, né? E vai ser um tempo muito especial, amém? Gostaria de chamar aqui o Rafa, então, que nessa manhã vai estar ministrando a palavra de Deus aí pra gente. Vai ser uma bênção, amém? Amém. Bom dia. Vamos começar orando. Gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos. Espírito Santo, agora nós nos abrimos para a Tua palavra, nós nos abrimos para ouvir a Tua voz, para sermos edificados por Você. Eu declaro agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre cada um de nós, que toda distração com a correria do dia a dia, com os afazeres que nós temos no nosso dia a dia, que toda ansiedade, que toda preocupação, elas saiam agora do nosso coração. Nós declaramos agora para nossa alma que ela se aquiete, para que nós possamos ouvir diretamente do Espírito de Deus. Nós declaramos agora que toda mentira, que todo engano não tem poder, não tem autoridade sobre as nossas vidas, mas somente a voz do Teu Espírito. Nós queremos ser edificados pelo Teu Espírito, nós queremos amadurecer através da voz do Teu Espírito. Nós queremos, como igreja, entrar em um novo lugar de maturidade, de entendimento a respeito de quem Você é e de quem nós somos em Ti. Por isso agora nós nos despimos de nós mesmos para recebermos de Ti, Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, o Teu Espírito que nos vivificou, o Teu Espírito que nos tirou de um lugar de trevas, de um lugar de morte, de um lugar de escravidão para um lugar de vida, para um lugar de liberdade. Obrigado porque nós não pertencemos a este mundo, mas a Tua palavra diz que nós somos enviados a esse mundo. No momento em que nós nascemos de novo, nós passamos a ter uma nova pátria. Nós não pertencemos a essa terra, mas nós somos celestiais. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos chamados para desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. Obrigado, Jesus, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por isso que nós não somos dominados pela nossa velha natureza, mas nós somos agora dirigidos pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir os seus olhos. É bom orar, não é? É bom nós declararmos as verdades espirituais, não é? Nós precisamos disso. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, nós precisamos declarar essas verdades a nosso respeito. Às vezes nós precisamos declarar uns para os outros, às vezes a gente precisa declarar para nós mesmos. Hoje de manhã nós vamos falar, nós entramos em uma nova série, né, sobre o arsenal do Espírito, as armas do Espírito. Nós falamos antes das armas do Filho, agora nós estamos falando sobre o arsenal do Espírito. E nós vamos falar hoje sobre os dons espirituais. Mas antes de nós falarmos sobre dons espirituais, sobre quais são esses dons que o Espírito repartiu a nós como igreja, é importante nós entendermos por que nós recebemos esses dons espirituais. Para isso eu gostaria de começar lendo com vocês um texto que está em Lucas capítulo 10, que diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre,
O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus vai entrar agora na parábola do bom samaritano. Quem aqui já ouviu a parábola do bom samaritano? Acho que a maioria de nós, né? Você vai ouvir de uma forma talvez diferente. Para a maioria aqui você vai ouvir de uma forma diferente. Essa parábola é cheia de alegorias, né? Ela é muito profunda naquilo que Jesus quer revelar. E eu quero que você guarde uma coisa. Quando você ouvir falar sobre dons espirituais, quando você pensar sobre dons espirituais, você vai lembrar da parábola do bom samaritano. Vamos lá. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, ou teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos entender essa parábola. Um mestre da lei, um conhecedor do Antigo Testamento, daquilo que tinha sido escrito até o momento, um conhecedor das leis de Deus, ele chega até Jesus e ele quer colocar Jesus à prova. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E eu acho fantástico que Jesus, às vezes para responder às pessoas, ele responde com outra pergunta, né? Mas você, na verdade você está me perguntando, mas você acha que você já tem a resposta. E aí Jesus olha para ele, para o perito da lei e fala: como que você lê a lei? Como que você interpreta ela? O que você acha que tem que fazer? E aí o perito da lei, ele pega um texto de Deuteronômio, ele pega um texto de Levítico e ele resume a lei dizendo o seguinte: ame ao Senhor o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ame ao teu próximo como a você mesmo. Ele resumiu a lei de Deus para Jesus. Aí o que Jesus fala para ele? Muito bem. Agora pega essa teoria que você tem, vai e faz, e você viverá. Note, Jesus falou: você tem a resposta certa. Porque o próprio Paulo disse que a lei, ela é santa. Ela foi entregue por Deus e ela é santa. Jesus falou: então cumpra agora essa lei. Ame o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como você mesmo. E aí a Bíblia diz que o perito na lei, querendo justificar-se, e o justificar-se não é se justificar na pergunta dele, ou na resposta dele com Jesus. O justificar-se ali é realmente tornar-se justo. Quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo, o perito na lei querendo ser justo. Porque todo homem que vivia debaixo da lei, todo homem até aquele momento, todo homem, toda mulher, eles queriam ser justos diante de Deus. Eles procuravam a justiça. E aquele homem querendo justificar-se ou ser justo, ele pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Porque ele sabia que ele não estava cumprindo direito a lei. Mas ao invés de entender que ele não conseguia cumprir a lei na força do próprio braço dele, ele tenta colocar a lei em descrédito. Então a lei não é muito clara em quem é meu próximo. Como que eu posso me justificar então quem é o meu próximo nessa história? E aí Jesus, ele conta essa parábola. Aí ele diz o seguinte: que um homem
estava descendo de Jerusalém para Jericó. E se você olha o contexto da época, era um trajeto ali que era muito perigoso. Eu acho que era mais ou menos 24 quilômetros, não era tão longe. Mas era uma caminhada meio perigosa, os assaltantes ficavam ali e tal. E aí ele começa a contar essa parábola dizendo que esse homem, ele não identifica quem é esse homem está descendo para Jericó. E ele cai na mão de assaltantes, esses assaltantes espancam esse homem, tiram as roupas dele, deixam ele sem nada e ele fica quase morto lá. Então imagina esse homem agora quase morto na beira da estrada. Aí Jesus diz o seguinte: tem um sacerdote que ele está descendo de Jerusalém para Jericó também, ele passa pelo caminho. E quando ele vê aquele homem caído no chão, quase morto, esse sacerdote passa do outro lado, ele não para ajudar. Por quê? O sacerdote ele estava no templo, lá em Jerusalém, prestando os serviços dele no templo. Mas quando ele passa e vê aquele homem quase morto, ele não quer encostar naquele homem, porque a lei dizia que se você encostasse em um cadáver, em alguém morto, você se tornaria o quê? Impuro. Então ele não quer se misturar com aquilo. Depois veio o levita, que é meio que um discípulo do sacerdote, é mais um treineiro, né? Um estagiário do sacerdote. Ele passa por ali, ele faz a mesma coisa, porque ele está vendo, ele está fazendo aquilo que ele aprendeu. Ele não se mistura com aquilo, e ele passa do outro lado. Aí Jesus fala que está descendo por ali um samaritano. Só que lembra que Jesus está contando uma parábola. Para quem que ele está contando a parábola? Para um perito na lei, para um mestre na lei, um judeu zeloso, alguém que achava que cumpria a lei. Quando Jesus cita o samaritano, aquele perito na lei já fala assim: epa, se o sacerdote e o levita não fizeram nada, o samaritano provavelmente vai terminar de matar o cara, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eu não vou explicar aqui em detalhes, tem todo um contexto histórico fenomenal, que nas escolas que nós vamos fazer no futuro você vai poder aprender em mais detalhes. Mas existia um ódio e uma repulsa dos judeus para com os samaritanos. Aí Jesus fala: está descendo um samaritano. Só que esse samaritano, ele para, e ele vai até aquele homem que estava lá caído, quase morto. E esse samaritano faz o quê? Ele derrama ali vinho e óleo. Existem algumas interpretações, desde o primeiro século do cristianismo, que dizem o seguinte: que aquele homem caído é uma representação do primeiro Adão, que foi colocado naquele lugar, né, os assaltantes, como sendo o poder das trevas, o que o diabo fez com o primeiro Adão, colocando em um lugar de nudez, em um lugar de morte. Ele estava ali nu. Pensa um lugar desgraçado. É o lugar daquele primeiro Adão. E essas interpretações dizem que provavelmente o sacerdote e o levita representam a lei e os profetas, que embora a lei seja santa, mas ela não tinha capacidade de gerar vida. Ela é santa para quem já está vivo, mas para quem está morto, ela não vivifica. E aí a lei e os profetas passam por ali, mas não conseguem fazer nada com aquele homem que estava caído ali na beira do caminho. Agora, o samaritano é a representação de quem? De Jesus. Quando ele derrama o vinho e quando ele derrama o óleo, isso é uma representação do quê? O vinho representa o sangue de Jesus que está sendo derramado ali. E o óleo representa o Espírito que está sendo derramado sobre aquele homem que estava caído à beira do caminho. E aí o bom samaritano pega aquele homem, coloca sobre o seu animal e leva até uma o quê? Hospedaria. Quando você pega aquela palavra grega que é utilizada para hospedaria, ela só é utilizada uma vez na Bíblia, ali. E um dos significados dessa palavra grega para hospedaria é um lugar para todos. Agora, a hospedaria é representação do que aqui? Do que? Igreja. Repita comigo: igreja. Então aquele homem, Jesus derrama o sangue dele, derrama o Espírito dele sobre aquele homem. Aquele homem ainda precisa de cuidado, sim ou não? Sim. E ele é levado para onde? Para a igreja. E ele é deixado lá na igreja.
Agora olha só o que Jesus faz, o que o samaritano faz ali. A Bíblia diz então ali, Jesus contando a parábola, que o samaritano ainda deixa 2 denários para o hospedeiro, aquele que estava na hospedaria, o dono da hospedaria ali, que ele cuidava da hospedaria. Ele deixa 2 denários para aquele hospedeiro. 2 denários para fazer o quê? Para cuidar daquele homem que estava ainda ali se recuperando. Agora, esses 2 denários são uma representação do quê? Dos dons do Espírito. Jesus ali, o samaritano ali está deixando o quê? Os dons, as habilidades, para que a igreja cuide daquele que acabou de receber do sangue e do Espírito. Para quê? Para que ele seja edificado. Ele ainda precisava se desenvolver, ele precisava ainda, estava num processo de recuperação, mas ele precisava ali de um cobertorzinho, ele precisava de comida para se fortalecer. Essa é uma representação dos dons que Deus dá para a igreja para edificação, para o cuidado daqueles que vêm para a igreja. E aí ele fala o quê? Está aqui os 2 denários, cuide dele até que eu volte. Até que eu volte. E aí eu vou te pagar todo o resto que precisar ser pago por aquilo que você fez. E aí nós poderíamos entrar em várias coisas aqui, que não é o tema desta mensagem. Serve para as escolas do futuro também. Mas só um petisco. Só um petisco. O denário era uma moeda de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então, do trabalhador comum, do trabalhador braçal. Ele recebia um denário com um pagamento de um dia de trabalho. Quantos denários o samaritano deixou ali? 2. Então representa quantos dias de trabalho? 2. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como quantos anos? Quantos anos? 1000 anos. Então 2 dias, quantos anos? E aí ele falou, está aqui, 2 denários, 2 dias, 2000 anos, até que eu volte. Não estou falando nada aqui concreto, só estou largando. Rafa, mas já deu o ano 2000. Mas Jesus falou isso quando ele tinha mais ou menos 33 anos de idade. Então faça as contas por você mesmo. Dá pra gente fazer um bolão, mas tá chegando, tá chegando. É uma das interpretações, tá? Mas nós não vamos entrar aqui na escatologia, porque isso pertence ao meu amigo Elias, que é o conhecedor dessa parte aí. E ele vai pregar sobre isso, porque, de fato, converse com ele sobre isso, vai ser muito alimentado. O Elias não só tem muito conhecimento, mas ele tem muita revelação do Espírito a respeito da escatologia. Mas entenda de novo essa parábola. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando, eu estou munindo a igreja, eu estou dando talentos para a igreja, e eu estou indo. E Jesus fez exatamente isso, você concorda comigo? Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e ele deixou quem aqui? O Espírito Santo. Quem é que está com a gente aqui? Aonde que Jesus está? Ele está com o Pai. Quem que está aqui? O Espírito. Ele nos deixou com o Espírito, ele nos deixou com os talentos, ele nos deixou com os dons. Então, de novo, para que nós temos dons? Primeira coisa, para que nós temos dons? Para edificação. Para edificação. Agora vamos conhecer um pouquinho desses dons. Próximo texto. Para você se situar melhor sobre os dons do Espírito, e são vários, tá? E eles são até divididos em ordem, eu não vou trazer tanto essa ordem para você, essa diferenciação das escalas de dons aqui, mas eu vou pegar os textos principalmente de 1 Coríntios. A igreja de Corinto é uma boa base para você entender dons, porque essa era uma igreja que tinha todos os dons estavam nessa igreja. Agora preste atenção para você entender sobre os dons. Paulo falando da igreja de Corinto, ele inicia a carta à igreja de Corinto falando o seguinte: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual.
enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha o que Paulo fala para Corinto. Ele não fala isso para mais ninguém. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Agora imagina uma igreja que tem todos os dons espirituais. Devia ser uma coisa louca, né? É maravilhoso, sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa. Você quer ter os dons do Espírito? Sim ou não? Você quer ou não? Porque Paulo falou. Ele falou, procurem os melhores dons. Busquem pelos melhores dons. Não está errado pedir, pelo contrário. É muito assertivo nós orarmos e pedirmos pelos dons. Só que quando a gente está pedindo por dom, a gente está pedindo por trabalho. Porque quando você recebe um dom, você recebe um dom para outra pessoa. O dom não é para você. Só tem um dom que é para a gente e eu vou mostrar para vocês. Mas o dom, ele é para servir as outras pessoas. Então a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Devia ser um negócio maravilhoso, sim ou não? E quando nós pensamos em dons, nos sinais, nas maravilhas, nessas coisas extraordinárias acontecendo, a gente sempre acaba ligando os dons a um negócio chamado espiritualidade e santidade. Então vamos lá, vê se você se identifica. Quem aqui já ouviu alguém dando uma palavra profética? Levanta a mão aí, beleza. Quem aqui já viu alguém sendo curado? Alguém orando e curando outra pessoa? Beleza. Você pode falar de algumas coisas que você já viu acontecer, certo? É maravilhoso, sim ou não? É. Quando você via, por exemplo, um pregador, um pastor, sei lá, um missionário, alguém fluindo em algum dom, você de repente pensava assim, nossa, mas ele está curando porque ele é muito espiritual. Sim ou não? Nossa, mas ele está curando, ele está declarando essa palavra, ele está profetizando dessa forma, porque ele tem um relacionamento muito profundo com Jesus. Nossa, mas ele falou lá que tem que ler não sei quantos capítulos da Bíblia por dia, ele testemunhou que ele jejua não sei quantos dias também, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Agora eu entendi. Ele flui dessa forma porque ele tem essa vida espiritual. Então, você olha para aquilo e fala, Jesus, eu também quero isso. Eu também quero isso. O que eu preciso fazer para ter isso? O que eu preciso fazer para fluir dessa forma? Está errado. Está errado. Deixa eu falar uma coisa. Fluir no dom não significa nada no sentido de você ser mais ou menos santo, de você ser mais ou menos espiritual. Paulo começou falando que a igreja de Corinto tinha todos os dons, certo? Logo nos próximos versículos ele começa a falar sobre a divisão que tinha dentro da igreja de Corinto. Ele vai começar a falar sobre a imoralidade que tem dentro da igreja de Corinto, sobre os pecados dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma bagunça. Uma bagunça. A igreja que tinha todos os dons era uma bagunça. Era uma igreja em boa parte imoral, dividida, cheia de problemas. Ter dons é bom, sim ou não? É. Nós queremos, sim ou não? Sim. Mas isso não significa que você é mais ou menos espiritual. Jesus falou, olha, alguns vão chegar lá, né, no dia do juízo, vão falar, ó, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e ele vai falar assim, a parte de mim, eu não sei quem você é. Essas pessoas tinham os dons, sim ou não? Sim. E os dons são irrevogáveis, é isso que a palavra de Deus diz. Agora, ter o dom sem o caráter não vale de muita coisa. Você não vê, sem citar igrejas, você não vê alguns lugares com multidões e milagres acontecendo aí pela TV? Sem citar canais? Você vê sim ou não? Você acha que acontece sim ou não? Sim. Não estou dizendo todos, tá? Mas muita coisa acontece. E as pessoas estão recebendo naquelas curas, naqueles milagres, sim ou não? Elas estão recebendo. Mas isso significa que elas estão amadurecendo em Jesus? Não. Não significa. Não significa. E eu quero contar algumas coisas para vocês aqui, mas antes eu queria fazer uma breve retratação minha. Eu não sei se você estava aqui no ano passado, né, lá no Impact Hub, mas teve um momento que eu preguei
eu não lembro agora qual era a palavra especificamente, eu acho que era sobre maturidade, mas eu estava falando sobre testemunhos e sobre milagres. E aí eu falei que testemunho é para gente matura, e que milagre também é para gente matura. Eu quero fazer uma correção nisso que eu falei. Viver de testemunho é para imaturo. Essa é a minha correção. E viver de milagres é para imaturo. Mas o testemunho é bom? É bom. Os milagres são bons? São bons. Os sinais das maravilhas são bons? São. Eles servem para a edificação da igreja. E o testemunho ele serve para a edificação da igreja também. Mas viver de testemunho é para imaturo. E viver de sinais e maravilhas é para imaturo também. Então, quando essas pessoas estão indo na igreja, semana após semana, procurando milagre, o que elas são? Imaturas. Elas são filhos ainda? São. Mas elas são imaturas. Você quer viver de forma imatura ou de forma madura? Então, nós vamos ver os sinais e as maravilhas acontecendo aqui, sim ou não? Vamos. E nós já vimos? Sim. É bom? É. Mas não pode viver só disso. E você vai ver que isso sempre vai acontecer aqui, porque sempre vão estar chegando pessoas novas. E aí está chegando uma pessoa nova, ela é novinha na fé, ela vai precisar ver algumas coisas. Ela vai precisar ouvir algumas coisas. Ela vai precisar sentir algumas coisas para que ela amadureça. Mas não pode ficar só nisso. Senão é só leite. E Paulo ele falou assim, olha gente, eu até queria poder dar carne para vocês, mas vocês ainda estão no leite. E eu não posso dar carne para vocês. Então, nos estágios da maturidade, é importante que essas coisas aconteçam. Mas não pode ser só essas coisas. E você não pode ficar só vivendo a partir do testemunho de outra pessoa. Mas nós vamos amadurecer nisso. Nós vamos entender. Vou dar um exemplo para vocês. Para você entender o que são coisas que acontecem especificamente com uma pessoa e o que são coisas que às vezes vão ser para todos, tá? Vamos lá. Pedro, ele andou sobre as águas. Concordam comigo? Jesus falou para ele, né? Vem andar sobre as águas comigo, não falou? Aí tem um livro que é, acho que é a quarta dimensão, não lembro qual é o número da dimensão, acho que é a quarta dimensão, que ele conta um testemunho muito legal. Ele fala que tinha um culto que acontecia lá num lugar, e aí as pessoas tinham que atravessar um rio para chegar naquele lugar. Era um mover muito, muito doido que acontecia e tal, lá na Coreia, né? Era um mover muito doido que acontecia e tal, e o pessoal queria sempre ir para aquele lugar. Daí se reuniu um grupo de jovens, eles estão na beira do rio para atravessar, mas tinha chovido muito, a correnteza estava muito forte, e estava difícil de atravessar. E aí chegam 3 jovens, né? 3 mulheres ali jovens, e elas falam assim, vamos atravessar. Se Pedro andou sobre as águas, por que a gente não pode andar sobre as águas também? Ué, nós somos filhos de Deus como Pedro, nós conhecemos Jesus como Pedro, por que a gente não pode atravessar sobre as águas? E elas então foram atravessar sobre as águas. Afundaram e morreram, as 3. Por quê? Você viu alguma outra vez na Bíblia Pedro andando sobre as águas? Se Pedro andou uma vez, não podia andar sempre? Mas existe uma coisa chamada palavra rema. A palavra rema é uma palavra que Deus dá para uma pessoa específica em um momento específico. Não é porque Pedro andou sobre as águas que todos nós temos que andar sobre as águas também. Você conseguiu entender? Paulo realizava muitos milagres, sim ou não? Meu Deus, tem muitos de Paulo, certo? Mas Timóteo, que era como um filho para ele, tinha um problema no estômago e não era curado. E Paulo falava o que para ele? Para ele tomar vinho, para amenizar. E aí? E aí? Primeira coisa, a gente tem resposta para tudo? Não. Entendeu? Não tenta inventar. Tem gente querendo inventar história. Não tenta inventar. A gente não tem resposta para tudo. Mas vocês conseguem entender como algumas coisas são para um momento específico? Então, se eu falar que eu me joguei do prédio e as pessoas se converteram porque eu caí e não morri, todo mundo tem que se jogar do prédio? Não. Então entenda isso. Alguns testemunhos que você vai ouvir é para uma pessoa. E às vezes vai ser para a igreja. Se eu chegar aqui para vocês e falar o seguinte, olha gente, sei lá, vou falar
de doença. Ó, gente, eu sempre faço a oração do Pai Nosso quando eu estou doente, e assim, ó, batata, funciona. E aí, se todo mundo começa a orar o Pai Nosso quando está doente, isso se tornou uma doutrina, um dogma, na verdade. Então você entende que para ser curado você tem que fazer aquilo. Mas tem coisas que o Espírito falou para mim, que é para mim, não é para todo mundo. O que o Espírito vai falar para você é uma coisa diferente. Está dando para entender? Por que a gente está explicando? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos amadurecer nessas coisas. Para a igreja ser madura, a gente precisa entender isso. Então entenda, discernir testemunho. E aí eu quero contar um para vocês nessa do fluir dos dons. Primeiro, Paulo ele fala para nós buscarmos os melhores dons, nós pedirmos pelos dons, nós orarmos por eles. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na Nova Aliança, né, a igreja que cheguei aqui em Floripa, todo mundo orava em línguas, menos eu e um amigo meu. Então a galera orando em línguas e orava em línguas e tá, e eu, Deus, eu quero orar em línguas também, eu quero orar em línguas, e vinha orar por mim, e eu ia lá, Deus, eu quero orar em línguas. Eu lembro uma vez que eu e esse meu amigo, a gente, assim, resumindo, a gente foi num lugar escuro, eu e ele, né, fechamos as portas e a gente começou a orar, a gente ficou orando umas 2 horas lá, para poder começar a orar em línguas. E a gente ficou orando, nada, até suado, estava calor assim, suado, sabe? 2 horas orando. O que vocês oraram? Tudo que você imaginar da Bíblia. E nada. Eu lembro que um dia eu estava no meu quarto orando normal, de repente comecei a orar em outras línguas. Eu fiquei 3 dias assim, que eu ia para a faculdade, eu não conseguia parar de orar em línguas. Eu até faltava as aulas, voltava para casa e ficava orando em línguas. O Espírito faz. Com meu amigo foi um negócio diferente. Mas é você se abrir pro Espírito. Talvez você já tenha alguns dons, talvez você tenha 1, 2, eu não sei. Mas talvez você já tenha alguns dons. Só que, além de nós termos os dons, nós temos que nos abrir para o Espírito para nós fluirmos nesses dons. Porque às vezes nós deixamos os dons adormecerem conosco. Aí tem uma vez que o vô da Ju, ele teve um AVC, né? Teve um AVC e foi para o hospital, lá no Celso Ramos. E aí, como a gente não tinha notícias dele, estava no corredor, tinha que sempre ficar um familiar ali na recepção do Celso Ramos. E aí eu peguei o turno da noite, né? À noite, à madrugada, eu peguei o turno. Daí a Ju estava comigo lá, daí a Ju foi pro carro, eu falei, amor, vai pro carro dormir e eu fico aqui na recepção, sentado, né? E eu fiquei na recepção. E é uma loucura a recepção do hospital, né? De madrugada mesmo, assim, ó, eu me compadeci muito dos médicos, enfermeiros, né? Todo o pessoal aí da área da saúde, mas uma loucura lá. E eu, para o tempo passar mais rápido, falei, vou assistir um filme, né? Aí fui assistir o filme, lembro até hoje que eu estava assistindo o filme do Power Rangers, a nova versão. Ruim demais, mas vou assistir, né? Quem já teve infância e passou pelo Power Rangers, queria assistir. Aí eu tô lá assistindo Power Rangers, tava frio assim, né? Eu tava lá na cadeira, frio. Tô assistindo. Daqui a pouco eu vi que entra uma pessoa desesperada assim no hospital. Chega um carro e tal. O movimento foi mais louco, né? Que tirou a atenção do filme ali. E eu vi aquele movimento acontecendo. E eu ali no filme, né? Só queria que o tempo passasse para acabar meu turno no negócio. E aí de repente o Espírito Santo falou para mim, né? Sai, vai lá fora, falar com o rapaz que chegou. Eu, não, agora não. Tô assistindo filme. Tá frio lá fora, não. Tô com preguiça, Espírito Santo. E não quero que você imagine assim uma luz do céu vindo. Não tinha esse fundinho musical, nada. Tava normal, era hospital. Era hospital. Tinha ambulância, criança chorando, né? Aquela coisa do hospital. Não tinha nenhum fundo celestial do Lucas. Tava normal. E eu falando, né? Espírito Santo, não, tô com preguiça, não. Daí eu fui, né? Eu vou, levantei. Aí fui lá fora, um frio, né? Nem sei o que está acontecendo aqui, né? Daí um cara sentado, o amigo dele do lado, assim, 2 maluqueiros. Daí eu não sabia o que estava acontecendo, sentei. Falei, ó, não sei o que está acontecendo aí, mas eu queria falar de Jesus para você, posso? O cara só fez assim e eu comecei a falar de Jesus. Não lembro nem o que eu falei, mas falei. Falei de Jesus. Fechou. A mãe do cara morreu lá. Parece que ela já chegou morta, né? E, enfim, tentaram reanimar. Daí aquele desespero todo, e eu tava ali, né? Eu tava ali.
E aí tinha um amigo, daí chegou outra pessoa, daí sabe quando vem as pessoas tentando consolar, mas falam nada, falam coisa com coisa? Não serve de nada. Eu quero trazer o primeiro alerta. Se você não falar pelo Espírito de Deus, o que você está falando não serve de nada. Aí não adianta você chegar lá e ficar trocando conversa fiada e falar assim, mas o Espírito habita em mim, eu sou a presença de Deus aqui. Não é. Não é. Se você quer falar com palavras humanas, não serve de nada. E sabe que às vezes a gente tenta, né? Deixa eu falar aqui de um conhecimento humano que eu tenho. Então manda logo para o psicólogo. Que você não é formado mesmo em psicologia. Não serve. Não serve. Mas eu não sou tão espiritual, não conheço tanto da palavra. Só se abre e fala, Espírito Santo, eu estou vendo a pessoa nessa situação, eu quero ser usado. Deixa o Espírito falar. Tudo que eu falei para ele, você acha que teve algum momento de emoção maior ali, ou alguma coisa aconteceu diferente? Não aconteceu nada. Nada. Eu obedeci o que o Espírito tinha falado. Aí tá. Aí de manhã, né, amanheceu, a gente foi para casa, tomou banho e foi direto para a igreja. A gente foi para a igreja, a gente estava no meio do culto e tal, o Espírito Santo falou comigo. Vai lá para o Itacorubi, lá na capela lá no Itacorubi, para encontrar a família dele. No velório, vai no velório. Deus, Espírito Santo, tô aqui ouvindo a palavra, Espírito Santo. Tô com sono, me deixa aqui, né? E você resiste assim, ó. Eu falei, Espírito Santo, eu não faço ideia primeiro se eles estão lá. Eu nem sabia se eles estavam lá. Pega o carro, vai lá para o Itacorubi. Lucas, foi você que foi comigo? Foi o Lucas que foi comigo. O Lucas sabe. Né, Lucas? Daí eu cheguei para o Lucas, Lucas, quer vir comigo? Vem, amigo, vai, Lucas, vem comigo. Guarda-costas, né? Vem comigo, Lucas. E o Lucas veio, né? Amigo de verdade. E traz o violão, né? Mas eu não sabia o que ia acontecer no negócio. O Lucas sabe, ele não fazia ideia. Até acho que eu lembro, o Lucas perguntou e tal. Eu falei, cara, aconteceu isso aqui, mas não sei de mais nada. Daí fomos lá, chegamos lá. Daí tem várias, né, capelinhas. Só que qual que era o esquema? Eu não lembrava do nome do cara. Eu só queria encontrar o cara, né? E eu não tinha visto a mãe dele, então eu não sabia quem era o defunto ali no negócio, no caso, né? Daí cheguei lá e o cara não tava. O cara não tava lá. Como é que eu vou saber, né? Daí, vamos aqui, Lucas. Daí a gente foi. Daí lembra que tinha um cara sentado fumando lá, Lucas? Aí tinha um cara sentado fumando e tal. Eu não fazia. Imagina, você não conhece ninguém lá, você não sabe, você nem sabe se as pessoas estão lá. Aí eu sentei do lado do cara que estava fumando. Peguei um ali e sentei. Daí eu falei assim, amigo, eu tô aqui e tal. Aconteceu tal coisa noite passada. Com um cara mais ou menos assim. Daí ele falou, não, é meu filho. Eu falei, é meu filho. É minha esposa que morreu ali. Daí eu falei, então eu falei, Jesus pediu para eu vir aqui e tal. E daí comecei a conversar com ele. Aí fui ministrando a vida dele. Daí ele começou a contar toda a tragédia da família, assim, toda a tragédia da família. E foi, nós ficamos lá, foi chegando mais gente, a gente foi falando de Jesus, né? Foi falando de Jesus ali. Quem via, chegava o pessoal e me abraçava também, tipo, como se fosse um parente, né? Que tava ali, né, Lucas? Daí chegava o pessoal, abraçava também e tal. Parecia que a gente era mais familiar, porque a gente chegou antes de quase todo mundo. Eu não lembro até se o corpo tinha chegado quando a gente chegou. Acho que não, né? Acho que até o corpo chegou depois. E a gente estava ali. Daí um tempão depois chegou o cara, né? Chegou o cara ali. E daí a gente foi falando de Jesus e tal. E estava ali. O que tinha que fazer? Eu não sabia o que tinha que fazer além de falar de Jesus. Aí ficou ali. Daí de repente chegou a família e falou assim, estão pedindo para chamar um padre e tudo mais, mas a gente não quer. A gente quer que você fale. Você pode falar alguma coisa ali? Eu falei, posso. Tô aqui. Pode deixar. E ainda tem música. Daí a gente foi lá, o Lucas ministrou, né? Cantou ali. E daí a gente pregou de Jesus ali. Fez a oração de entrega, porque era para aquilo. Era para as pessoas entregarem a vida para Jesus. E as pessoas entregaram a vida para Jesus, a gente foi embora. Foi embora. Como que é fluir nos dons do Espírito? Você só tem que obedecer. Primeiro você tem que se predispor e tem que obedecer. Mas é uma coisa que é normal. De novo, não espera a pomba vir aqui do lado para você, será que eu devo fazer? Vai acontecendo. Às vezes a gente vai resistir. E às vezes a gente vai falar assim, poxa, deixei de fazer um negócio, Jesus está triste comigo. Faz parte do processo de maturidade também.
Vamos ler um pouquinho sobre os dons. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Paulo falou, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, a edificação. Então Paulo começa falando o seguinte sobre os dons. Olha, o dom, ele é diferente para cada um. O ministério é diferente para cada um. A atuação é diferente para cada um. Ele está começando a ensinar como a igreja deve se comportar com os dons espirituais. Isto é, cada um de nós vai fluir em coisas diferentes. Então vai ter um grupo aqui que vai fluir no dom de profecia. Vai ter outro grupo que vai fluir no dom de cura. Eu vou falar depois dos vários dons que tem ali. Cada um vai fluindo numa parte. E é importante que nós entendamos isso para que a gente não queira se enfiar na parte do outro. Rafa, mas não tem que pedir todos os dons? Uma vez eu ouvi uma amiga minha falando que ela achava que tinha todos os dons. Eu pensei, bom, se tem todos os dons, então você não precisa da igreja, né? Já está completo. Nem Jesus precisa. Não tem. Eu não acredito nisso. Não vou entrar no mérito da questão, mas os dons, eles são repartidos de formas diferentes, na multiforme sabedoria de Deus, na pluralidade do corpo de Cristo. Para quê? Justamente para que a gente não ande sozinho, mas que a gente ande em conjunto, em unidade. Por isso que a gente precisa uns dos outros. Vamos continuar. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro é dado a fé, a outro o poder de operar milagres, a outra a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito faz como Ele quer. A gente pede, mas o Espírito Ele divide como Ele quer. Aí nós podemos falar sobre os dons de serviço, nós podemos falar sobre os dons de milagres. A gente pode categorizar aqui num convém, a um momento. Numa escola só sobre dons a gente pode fazer isso. Mas aqui é importante nós entendermos que existem vários tipos de dons. E deixa eu falar uma coisa, às vezes você vai fluir em alguns momentos de um determinado dom que nem é o teu. Por quê? Porque existe uma necessidade naquele local. Então às vezes você não tem o dom de cura, mas você vai fluir na cura. Às vezes você não tem palavra de conhecimento, mas você vai fluir naquilo porque existe uma necessidade local. A gente experimentou muito isso quando a gente fez viagens missionárias. Ah, só tem eu? Então vai eu mesmo. E você se abre e você flui naquele dom. Rafa, o que é? Por exemplo, palavra de sabedoria. É um dom extraordinário de você, por exemplo, aconselhar alguém. Ah, eu aconselho as pessoas, legal. Com o dom de sabedoria é uma capacidade extraordinária que você vai ter de fazer isso. Palavra de conhecimento. Ninguém te contou nada e você sabe do negócio. Ah, Ju, aconteceu tal coisa, essa coisa. Ninguém contou para mim, mas eu sei. Palavra de conhecimento fluindo. A gente pode entrar no discernimento de espíritos em cada um deles. O único dom aqui, que não é para edificação da igreja, mas é para edificação própria, é o falar em outras línguas. Aí uma vez estava evangelizando, eu e uma amiga, a gente estava evangelizando e o cara meio que foi começar, né, ficar meio bravo e falar umas coisas lá e tal, de bruxaria, sei lá o que, e minha amiga começou a orar em línguas. E começou a orar em línguas. Eu olhei para aquilo e falei, tá fazendo o que, filha? Sabe o que Paulo fala? Se eu for para a igreja e falar em outras línguas, ninguém está entendendo o que eu estou falando. Ninguém está sendo edificado. Prefiro falar 5 palavras que sejam entendidas do que 1000 palavras que ninguém entende. Então não adianta você chegar e começar. A pessoa não está entendendo nada do que você está falando. Ela não está recebendo nada daquilo. Daí a gente pensa que é o Power Ranger, né? Ah, se eu falar em outras línguas vai acontecer um negócio de poder. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao uso dos dons. Paulo está ensinando. Agora, por que ele coloca ali junto no grupo esses dons? O dom de falar em línguas. Porque ele coloca junto com interpretação de línguas. Então, se alguém está falando em mistérios, mas tem alguém que interprete, isso vira edificação para a igreja. Então, não estou dizendo que a gente não pode falar em outras línguas. A gente pode. Mas quando você está falando em outras línguas,
Paulo diz que a nossa mente fica infrutífera e o nosso espírito está sendo alimentado. Maravilhoso, ora em línguas. Mas se eu ficar orando em línguas com a Jaque, não está acontecendo nada para ela. Agora, se ela interpretar, outra pessoa interpretada, aí sim. Aí isso junto vira meio que uma palavra profética para as outras pessoas. Deu para entender? Nós vamos aprender mais sobre os dons. Nós precisamos aprender mais sobre os dons. Mas mais do que isso, nós precisamos nos abrir para fluir nesses dons com o Espírito. Vamos continuar. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Continuamos. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Só vou pegar aqui para dizer para vocês o seguinte. Ele vai, assim, leia capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele vai falar sobre os dons. Depois ele fala sobre os dons governamentais, que é o dom do apóstolo, do profeta, do mestre, do pastor e do evangelista. Eu poderia contar várias coisas para vocês, com o tempo, outra hora a gente conta, para edificar, que é muito legal nós entendermos, nós fluirmos nesses dons. E aí ele volta a falar sobre unidade, porque o dom sozinho é unidade, é edificação do corpo. Só que sabe o que é maravilhoso? Ele termina o capítulo 12 falando o seguinte: passo agora, depois de falar sobre dons e tudo mais, ele fala, passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. E eu não vou ler o próximo capítulo, que é 1 Coríntios capítulo 13. Você sabe o que tem lá. Você lembra do amor? O amor que não inveja, o amor que não tem ciúmes. Você lembra que ele fala? Ainda que eu fale a língua de anjos, se não tiver amor, é como um sino. Ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Não pode ler o capítulo 12 sem ler o 13 junto. Porque ele está falando o quê? Você pode ter todos esses dons, mas se não tiver o amor, de nada vale. Aí vira comércio. Aí você quer fluir nos dons, porque na verdade você quer aparecer, você quer crescer, você quer ser notado. E todo mundo aqui que é um pouquinho mais maduro já passou por isso. Todo mundo. Todo mundo. É uma tentação para nós. Você já ouviu falar de Simão o Mago? Atos, o negócio todo acontecendo, maravilhas. Samaria, né? Jesus já tinha pregado em Samaria. Felipe está lá em Samaria pregando também. E tinha um cara chamado Simão o Mago. Simão o Mago está lá operando milagres, feitiçaria, um monte de coisa acontecendo. E o povo ficava maravilhado e falava: esse é o poder do grande Deus. O povo achava que era o poder de Deus com Simão. E Simão operando os milagres. Daí vem a galerinha, né? Chama um grupinho. Vamos aumentar Power Rangers unidos. Aí vem Pedro, vem João, né? Vem todo mundo lá. Além dos milagres, eles começam a batizar as pessoas no Espírito Santo. E Simão começa a seguir eles. Simão começa a seguir os evangelistas ali. E aí quando ele vê que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo, ele pede para os evangelistas: me deem também esse poder para que eu possa orar e as pessoas possam receber o Espírito. O que ele queria? Ele queria fazer parte da festa. Ele queria ter o poder também. Imaturo. Aí Pedro falou: se arrepende, senão você está lascado, filho. Na nova tradução da linguagem de hoje. Mas ele queria o quê? Eu quero os dons para poder... olha quem eu sou. Dom é simples. Dom é para chegar a edificar. Dom é para você vir aqui com o teu irmão, você flui e teu irmão é edificado. Talvez a maior batalha que nós tenhamos com os dons é a preguiça de nós fluirmos neles. É a tentação que nós temos de ser engodados com as coisas do dia a dia e cegados com as coisas do dia a dia para que a gente não possa fluir nesses dons. Essa é a luta da carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne, porque a carne quer das coisas que são naturais, o espírito quer das coisas que são espirituais. Para quem que nós nos abrimos? Se eu me abro para a carne, eu vivo de acordo com a carne, mas se eu me abro para o espírito, eu vivo de acordo com o espírito. E eu sei que o que eu estou falando aqui está sendo digerido por cada um de vocês de formas diferentes. Para alguns é leite, mas para alguns é carne.
nós precisamos fluir mais nos dons. Nós precisamos tirar do lugar de dormência esses dons. Eu preciso, o Elias precisa, o Andrei precisa. Nós precisamos. Nós deixamos algumas coisas ali adormecidas. Nós precisamos fluir nos dons. Para quê? Edificação da igreja. Continuamos. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Continuamos. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E aqui entra um ponto muito interessante. Eu já vou continuar o texto. Mas ele fala, use-o na proporção da sua fé. Você sabia que a gente vai amadurecendo no dom também? Sabia que dom a gente aprende a fluir nele? Sabia que a gente se lambuza no começo quando a gente está usando o dom? Aí eu peguei minha assistente de palco, minha esposa. Ó, não se preocupe, vai dar para jogar fora, que ela disse que o arroz já estragou. Ó, você imagina que o fluir nos dons é com uma criança que está com um pote de arroz e um garfo desse tamanho. Então imagina o Estevão, né? Estevão, embora tenha uma boca grande, né? Mas você imagina ele com esse garfo com arroz. Quando ele for colocar na boca, vai cair sim ou não? Vai. Por quê? Porque ele é um bebê ainda, uma criança. Agora, se eu for pegar e colocar na boca, vai cair? Provavelmente não. Mas pode cair um pouquinho? Até pode. No Estevão vai cair muito mais. Concorda comigo? Esse foi um exemplo que o Pio deu quando a gente estava conversando com ele, e eu perguntei sobre os dons, né? Eu falei, mas tinha acontecido uma situação na igreja, né? Um manifestar ali do Espírito. E eu falei, ô Pio, e como é que fica com essas pessoas que às vezes elas vão fluir no dom, mas elas vão falar uma besteirinha juntos? Elas vão errar um pouquinho do que elas estão falando quando elas estiverem falando. Aí ele perguntou para mim, você tem filho pequeno, não tem? Eu falei, tenho. Daí ele falou, quando eles comem, eles se sujam? Eu falei, se sujam. Ele falou, mas quando eles forem grandes, eles vão sujar? Eu falei, não. Daí ele falou, pois é, com os dons é a mesma coisa. Ele falou, quando a pessoa está amadurecendo, deixa ela se lambuzar. Sabe o que a gente fazia como igreja antes? Não deixava a pessoa fluir no dom. Não, mas olha a besteira que ela falou aqui junto. Deixa se lambuzar um pouquinho. A gente vai ensinando. Até porque nós também vamos, às vezes, deixar cair um pouquinho de arroz. Tá tudo bem. Faz parte do processo de maturidade. Você vê isso acontecendo com os discípulos, com os apóstolos. Eles saíram curando enfermos, expulsando demônios, realizando sinais e maravilhas. Daqui a pouco, João chega para Jesus, João e Tiago fala assim, Jesus, você quer que a gente faça cair fogo do céu? Sabe o que eles estão falando no fundo? A gente agora tem o poder, Jesus. Então essa situação aqui, deixa que a gente resolve. Imaturo, mas fazia parte do processo. Quer ver quando a gente começou a aprender a profetizar? Aí eu vou falar de uma coisa minha, tá? Palavra de conhecimento. Aí vinha uma pessoa conversar e tal, o Espírito Santo falava um negócio. Aí chegava assim e falava, ô André, assim, ó, você está tendo um problema com imoralidade, nisso, naquilo. Te arrepende, André. E a André começava a chorar, né? E tudo mais, meu Deus, é isso aí mesmo e tal, como é que você sabe? Você, não que era com a André, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui. Aí a André, como é que você sabe, não sei o quê. Não, o Espírito me falou. Só que note, eu estava trazendo condenação para ela. Se eu chego e falo, André, tem isso aqui oculto na tua vida, ela já sabe. Eu estou contando alguma novidade para ela? Não estou. O que eu não sabia que o Espírito estava querendo me ensinar é, agora você sabe disso nela. Como você sabe disso nela? Profetiza agora quem ela é em Cristo. Isso ela não sabe. Ô André, você está vivendo isso aqui, mas assim, você não precisa. Isso aqui não faz parte de quem você é. Ô André, você é santa, você foi feita uma mulher nova. Ô André, você não é dependente do álcool, você não é dependente das drogas.
Isso aqui ela não sabe. Isso é profetizar no Novo Testamento. A profecia no Antigo Testamento era para trazer julgamento. A profecia no Novo Testamento é para trazer consolação, Paulo fala, edificação. É para revelar Cristo. Você está entendendo? Então às vezes você vai se vislumbrar com os dons fluindo através de você. Cuidado. Não vai escorregando e dando no teu irmão de carrinho. Vou terminar porque eu vi que eu me adiantei demais aqui. Vamos. Próximo. Não, desculpa, vou voltar. Faz de acordo com a tua fé. Vou dar mais um exemplinho só. Lembra do dia que a gente estava aqui reunido em volta aqui, que o Gabi falou, vamos orar uns pelos outros ali? Daí beleza, daí, não sei se a irmã está aqui, mas estava de mão dada com uma irmã, o Espírito Santo falou assim, ela está com problema na perna, ora pela perna dela. É muito específico, certo? Daí às vezes você pode fazer o quê? Chega para a pessoa e fala assim, irmão, que foi o que eu fiz? Irmã, você está com alguma dor no teu corpo? Você não quer, né? Você quer ainda, deixa eu... Às vezes vai assim. Irmã, você está com alguma dor no teu corpo? Ela falou, sim, na minha perna. Às vezes é para mim aquilo, entendeu? Assim, Deus, que pequena fé. Por que eu não falei já da perna, né? Daí você vai lá e ora pela perna da pessoa. Às vezes você não vai, o Espírito Santo falou uma coisa muito específica. Vai em partes. Eu vou dar um último exemplo que eu tenho que dar para vocês. Eu tenho que dar. A gente fazia, eu e um amigo meu, uns evangelismos, né? Assim na rua. Até o Gabri que trouxe um método lá dos Estados Unidos, quando a gente foi treinado no caça ao tesouro, que eles chamavam. Que era, você começa a orar e pede para Deus te dar pistas de com quem você deve falar. E daí a gente, né, se graduou nesse negócio aí. Então a gente fez uma pós ali, né? E a gente fazia toda semana, eu e esse meu amigo, final de semana a gente saía para evangelizar em qualquer lugar. Daí antes a gente ficava orando, cada um na sua casa ali, daí a gente se reunia e saía para evangelizar. E a gente pedia pistas para Deus. Super legal, te incentivo a fazer. Daí, eu posso contar inúmeros casos que aconteceram super legais, mas vou contar um aí que é bem bacana. Daí eu tô orando assim, um que foi bem diferente. Daí eu tô orando e tal, Deus me mostra a bandeira do Brasil e me mostra uma moto. Bandeira do Brasil, uma moto. Tá, eu só tive aquilo, né? E meu amigo teve uma visão de uma muleta. Daí a gente se ligou e falou, eu falei, eu vi uma bandeira do Brasil e uma moto. Daí ele falou, eu vi uma muleta. Daí eu falei, a gente morava na Trindade. Eu falei, será que é pra gente ir no Banco do Brasil, lá na Trindade, vai ter uma moto lá na frente, alguém vai estar na moto e a gente vai evangelizar essa pessoa. Eu não sei onde é que entra a muleta. Eu falei, mas de repente é isso. Daí a gente ficou naquela e meu amigo falou assim, vamos na beira-mar. Daí eu falei, tá bom, vamos na beira-mar. Daí a gente foi na beira-mar. O que a gente fazia? Ficava caminhando, procurando as pistas. Caminha daqui, caminha dali, daí uma hora assim a gente, não tá vendo nenhuma pista, a gente, não vamos perder tempo, vamos falar de Jesus para quem tá sentado aí. Aí sentamos lá, falamos de Jesus, beleza. Aí a gente levantou, começa a andar, de repente, umas motos assim com bandeirinha do Brasil. É agora, né? E tá aí. Beleza, fomos lá nas motos, era aquele pessoal lá que, tipo motoqueiro de estrada assim, né? Daí estavam os casais lá e tal, aqueles caras bem, né? Daí cheguei e falei assim, a gente queria conversar com vocês. Daí a gente nem perdia muito tempo, tá? Porque as pessoas não entendiam mesmo, então a gente ia direto ao ponto. Às vezes era assustador. Tem uma mulher, inclusive, que falou uma vez pra gente que pensava que ia ser assaltada por nós. Acontecia, né? Mas que bom, terminava bem. Daí cheguei nesses caras assim, a gente queria falar de Jesus pra vocês. Resumo, eles não receberam nada, foi horrível. De novo, não tinha musiquinha de fundo, né? Um vento batendo ali, o pessoal não gostou do que a gente falou e não recebeu nada, né? Daí assim, é meio decepcionante, né? Quando acontece esse tipo de coisa, né? Eu só vou contar mais uma coisa. Porque a primeira vez que fui fazer esse tipo de evangelismo, a primeira vez, eu sentei no Angelone, nunca mais esqueço, Angelone de Capoeiras. Eu fui assim, uma mulher estava almoçando, eu falei, posso falar de Jesus para você? Ela falou, não. Foi um choque. Mas daí foi bom, porque eu falei, pior do que isso não deve ser, né? Daí continuei depois daquilo. Mas ele tava com esse pessoal aí, daí meio que mandaram a gente embora e tal, a gente foi embora, né? Eu falei, poxa, mas, né? Você me mostrou Jesus, a moto e a bandeira do Brasil. Daí tá, meu amigo entrou no carro, eu entrei no carro, a gente ia sair. Quando a gente ia sair, tocou o telefone. E meu amigo era muito santo espiritual, então ele não dirigia com o telefone, né? Então ele parou o carro, desligou e atendeu o telefone. Daí falou ali e tal, quando ele desliga o telefone dele, passa na frente do carro um cara de amuleta, um cara com amuleta assim. Daí a gente falou, meu Deus, é agora. Daí a gente foi falar com um cara de amuleta.
Resumindo, o cara aceitou Jesus, o cara se converteu, está até hoje com Jesus, teve várias experiências com Jesus. Assim, ó, o cara pro lá com droga, uma vida, mas pensa uma vida bem desgraçada. E o cara está com Jesus até hoje. Aí quando a gente voltou pro carro, o que a gente entendeu? A gente só tinha que gastar tempo lá até o cara chegar. Eu não sei o que aconteceu com o motoqueiro, com o resto do pessoal que ouviu de Jesus, mas você vê como Jesus vai fazendo as coisas? Então às vezes você vai fazer algumas coisas e não vai acontecer nada. Nada. Descansa, você fez aquilo que o Espírito pediu para fazer. Você está entendendo que fluir no dom não é cair raios e trovões? Não é nada disso? Relaxa. Relaxa, só obedece o que o Espírito está falando. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vai falar sobre dom de hospitalidade em outro lugar, vai falar sobre vários tipos de dons. Quais dons você tem? E quando eu falo de dom de servir, por exemplo, não é só o dom de ficar passando pano e limpando banheiro, que a galera sempre associa isso, ou fazendo a comida lá no final de semana. O dom de servir pode ser servir em várias áreas. Então ele fala sobre ensinar. Eu sei que um dos meus dons é ensinar. Eu sei que um dos meus dons não é levantar parede. Eu vou servir à medida que der. Eu já vim aqui também, né? Você ajuda e tudo mais. Mas tem coisa que não é o meu. E está tudo bem. E às vezes o pessoal fala, quem prega é, meu Deus, é muito espiritual. Não. Quem prega só está fazendo uma coisa que o Espírito deu para ela fazer. Aí tem outras pessoas que elas não vão ser os pregadores aqui, mas ela no 1 a 1, sentado com a pessoa, ela vai ser o instrumento de Deus para edificar, para ensinar, para consolar. Flua nesse dom. Flua nesse dom. Do servir, eu vou falar uma coisa para vocês. E assim, ó, quando você tem o dom, você tem o dom. Você vai crescendo, mas você tem o dom. A Ju, para quem conhece a Ju, sabe que ela tem o dom de servir, o ajudar as pessoas. É dela. Às vezes até assim, ó, me deixa irritado, de tanto que ela mas é dela. Ela não pode ver alguém com alguma necessidade que ela quer ajudar. É dela. Ela é dela. O Espírito deu para ela. Eu sei que eu sirvo com outras coisas, mas não é da forma como a Ju faz. E está tudo certo. Ela serve do jeito dela, eu sirvo do meu jeito, está tudo bem. Você está entendendo? Quais são os dons que você tem? Ah, Rafa, mas eu queria ter mais dons, eu queria ter o dom disso, daquilo. Peça, ore. Faça isso. Eu te desafio a fazer isso. Durante essa semana, comece a orar. Leia ali 1 Coríntios 12, comece a pedir pelos dons. E aí fala, Espírito Santo, me usa. Você vai ver que vai aparecer oportunidade. Se você ficar quietinho, não vai aparecer oportunidade. Mas se você falar, eu quero Espírito Santo, eu tenho várias para te contar. Assim, ó, pede para você expulsar demônio para você ver o que acontece. Outra hora eu conto dessa. O amor deve ser sincero. Odeiem aquilo que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Tem mais um e acabou? Ele termina esse texto falando dos dons, falando de novo sobre o amor. Então primeiro nós entendemos na parábola do bom samaritano que os dons são para edificação da igreja, que nós temos dons para edificar uns aos outros. Nós entendemos os tipos de dons, nós entendemos que nós usamos os dons na proporção da fé de cada um de nós, e nós vamos amadurecendo no fluir desses dons também. E nós aprendemos que nós temos que, mais do que dons, nós temos que fluir no amor. Aí as pessoas vão ser edificadas de verdade. Sem o amor, os dons não valem de nada. Mas com os dons, feche seus olhos, por favor. Abra suas mãos no seu lugar. Primeiro eu quero que você, nós estamos encerrando, mas eu quero que você pense agora. Quais dons você tem? E até para aqueles que já fluíram em vários dons, talvez você até esqueceu que você tem alguns. Ou eles estão adormecidos aí. Fala, Espírito Santo, me mostra. Alguns de vocês receberam dons logo quando vocês se converteram. Alguns de vocês receberam palavras proféticas sobre fluir em alguns dons, mas você esqueceu dessas palavras. Deixa o Espírito agora só te lembrar.
E ao mesmo tempo eu quero declarar agora: Espírito Santo, nós nos abrimos, nós queremos receber os dons espirituais. Nós queremos ser um canal para a edificação da tua igreja, para o crescimento da tua igreja, para o amadurecimento da tua igreja. Espírito Santo, nós oramos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para os dons espirituais. Espírito Santo, eu declaro agora que toda distração natural, toda cegueira natural, todo peso do dia a dia, que tenta fazer com que nós andemos de forma natural, eu oro para que nós sejamos apartados dessas coisas, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, que nós possamos identificar oportunidades no nosso local de trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, momentos em que nós vamos ser canais para pregar da tua palavra, para edificar aqueles irmãos que estão em Cristo. Eu oro, Espírito Santo, que nós possamos estar abertos a esse fluir. Mas acima disso ainda, eu oro para que nós possamos fluir em tudo isso em amor. Em amor. Eu oro agora contra todo medo. Eu oro agora contra todo tipo de vergonha, todo tipo de timidez. Eu oro agora contra todo tipo de insegurança. É o Espírito através de você. Não é você. Não é a sua capacidade. Não é o quanto você orou nessa semana. Não é o quanto você jejuou nessa semana. Não é o quanto você tem de experiência espiritual. É o fluir do Espírito. Eu declaro para aqueles que talvez são novos na fé, para aqueles que nunca experimentaram coisas sobrenaturais, eu declaro agora que você vai fluir nesses dons, que você não vai ter vergonha, mas que você vai simplesmente falar: Espírito Santo, eu quero ser um canal, eu quero ser usado por você para abençoar alguém, para edificar alguém. Pode abrir os seus olhos. Você pode concordar comigo dizendo um amém? Você quer fluir nos dons? Vai acontecer. Peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo. Nós podemos viver de forma natural, mas é sem graça. Sabe o que é o mais legal? Talvez no lugar onde você está, lá no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo no teu ciclo de amizades, você é considerado por aquelas pessoas uma pessoa comum. Ninguém espera nada de você. Você é mais uma pessoa, um comunzinho ali. Continue assim. Mas flua no Espírito. Aí você vai ver o que acontece. Sabe o que é mais legal? Às vezes algumas pessoas que elas se consideram superiores a você, elas não vão receber. Não vão receber nada do que você está falando. Você vai pensar: nossa, será que eu sou pouco espiritual? Relaxa. Não receberam Jesus também? Não é? Tá tudo bem. Mas aqueles que receberem, a vida deles vai ser transformada. Vai ser muito gostoso. Você não vai passar a ser o Batman depois disso, tá? Você vai continuar sendo você. Mas você vai fluir nos dons. E sabe que você vai ver assim, ó, vai ser uma alegria tão grande quando você vê as coisas acontecendo. E até quando você não vê as coisas acontecendo, vai ser muito bom. Você vai falar: Espírito Santo, eu fiz, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa aqui. E você vai fluir. Sabe por que vai ser bom? Porque Jesus disse e Paulo replicou: melhor é dar do que receber. Quando você está fluindo nos dons, você está dando, você não está recebendo. É o outro que está ganhando, não é você. Mas você vai se sentir tão bem, porque melhor é dar do que receber. Fique em pé no seu lugar. Uma última coisa que eu falei no começo e quero que você guarde de novo. Vão aparecer oportunidades de você conversar com algumas pessoas, de você aconselhar algumas pessoas, de você declarar uma palavra de vida num lugar onde tem morte. Escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. Não use as palavras de sabedoria humana. Paulo disse: eu não fui para vocês com palavras de sabedoria humana. Você pode não saber o que falar. Na hora, no teu espírito, fala: Espírito Santo, o que eu falo? Fale. Aí você vai e fala. Não sinta vergonha.
Ah, mas as pessoas não vão entender o que eu estou falando. É bem assim. O que você espera? Você acha que algumas vezes pessoas que não são espirituais vão entender o que você está falando? Paulo diz, não vão entender. Não é para entender, é para o Espírito receber. Às vezes você vai estar falando com teus irmãos, edificando os teus irmãos. Às vezes não vão entender o que você está falando. Fala. Deixa o Espírito fluir. E não tenha medo de se lambuzar um pouquinho. Amém? Seja Cristo, Filho de Deus, me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. E todo o preço Ele já pagou. Toda a batalha Ele já venceu. Crido no mundo e recebido na glória. O meu passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com o meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Não me prende mais. Não me prende mais. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com o meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Uma ótima semana, um ótimo domingo. Feliz Dia das Mães! Não foram ontem. Não tá dando para ouvir? Aí, todas as mães que foram ontem, não foram ontem, aliás, podem pegar